Quero convidar vocês à reflexão das três dinâmicas dos pais. Os pais castradores, os pais ausentes e os pais permissivos. O quanto a relação com essas três dinâmicas pode afetar, pode mexer com a nossa questão emocional, comportamental e até mesmo as nossas escolhas. Olhando para a sua história materna e paterna, seus pais eram castradores, eram permissivos, eram ausentes. E aqui não só ausência física, mas também aquela ausência que a gente poderia dizer afetiva. Bom dia, meu povo! Vocês estão preparados já para o carnaval? Qual vai ser o bloquinho de vocês, né? Que bloquinho vocês vão pular o carnaval aí? Nós vamos pular aqui no trabalho, né? No trabalho da resiliência, no trabalho aqui dos estudos. Então, as experiências com os nossos pais, experiência pensa desde lá do intrauterino, parto, primeira infância, desenvolvimento, vai mostrar como que nós relacionamos conosco, com a vida, com o relacionamento, com profissão, com o dinheiro. E aí vai se manifestar, a relação com esses pais vai se manifestar de forma corporal, ou seja, no nosso corpo, estrutura corporal, pode se manifestar na dinâmica de comportamento. Então, nesse sabadão, né, último dia da semana, começando já a semana amanhã, para você começar a perceber o que ainda em mim convida a olhar para a minha infância, para que eu perceba o porquê eu ainda reajo. Veja, a gente não age como criança, a gente reage como criança. Aqui é uma diferença, tá? Por quê? Tem aquela percepção que a gente age como criança. Aquela pessoa está agindo como criança, né? Não, ela está reagindo aos eventos, ela está reagindo à dinâmica de uma forma infantil. Se a gente for para a dinâmica do julgamento, aquela coisa, tá vendo? A pessoa não amadureceu, nós não prestamos atenção e não tomamos consciência do que aquela reação infantil é um grito de uma dor. Aquela dinâmica reativa, ela está denunciando que aquele adulto que está reagindo, às vezes com agressividade, está reagindo com surto ali, muitas vezes, né? Aquela pessoa que às vezes, diante de uma situação tão simples, ela tem sentimentos exacerbados, faz tempestade em copo d'água, ela está reagindo numa camada infantil. E não adianta dizer para a pessoa, olha, você está sendo infantil. Não vai resolver muita coisa. Pelo contrário, nós precisamos olhar e perceber qual é a dor que esta criatura está se manifestando. Vocês viram, acho que um videozinho na internet, que ficou muito rodando aí, daquele cara que bate no carro dele e ele sai do carro igual criança, né? Desesperado. Ali você não via um adulto reagindo, você via uma pessoa infantilizada. E por que infantilizada? Ali tem vários elementos que a gente vai olhando. Então, primeira dinâmica que eu quero convidar vocês a olhar aqui, eu vou olhar do ladinho aqui de vez em quando para pegar o meu texto aqui, para eu seguir o roteirinho bonitinho com vocês aqui. Veja, primeira dinâmica dos pais castradores. Qual é a dinâmica dos pais castradores? Quem que é esse pai ou essa mãe castrador? Porque às vezes não é o pai, às vezes é a mãe. É o excesso de controle, então o castrar, né? O autoritarismo, controle, crítica, normas, regras de conduta. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, tem que ser assim, tem que ser assado. Esses são os pais castradores. Aí eu quero fazer tal coisa, não pode. Isso não é para você. Então, essa é a primeira dinâmica, os pais castradores. E às vezes essa castração, ela não está muito na rigidez. Às vezes a castração, ela está muito ali meio, não vai fazer isso não, olha, você não dá conta, você é tão, né, isso é tão fragilzinho. É uma castração. Castrar, né? Eu estou impedindo você de se desenvolver. Então, pais castradores, o principal é, você vai perceber o castrador, que eles são totalmente rígidos, críticos e controladores. Hoje a gente vê muitas vezes os pais castradores que não deixam a criança às vezes expressar quem ela é, né? Já viu aqueles pais que não deixam a criança ser criança? Aí a criança está lá, né, na sua hiperatividade de desenvolvimento, os pais estão na sua imaturidade,
Aí, vamos levar para o psicólogo, vamos levar para terapia, vamos levar para o médico para dar uma Ritalina, para dar alguma coisa, que essa criança está hiperativa. Claro, criança brinca, criança tem energia. Os pais que muitas vezes não têm. Estou dizendo aqui que uma criança não pode ser levada a um especialista? Sim. Mas hoje, né? A criança é agitada. Vai brincar com ela, joga bola com ela, vai fazer outra coisa com ela, corre com ela. Claro, dentro da realidade. Mas hoje na rua é perigoso. Brinca dentro de casa. Ela tem energia. A criança não vai sentar e ficar quietinha assim, né? Já dizia, né? Alguns, né? Criança quando tá quieta tá aprontando alguma coisa. Então, se eu cresci com um pai castrador, qual uma das dinâmicas que podem se manifestar na minha vida adulta? Primeiro, dificuldade em tomar decisão. Sempre eu vou buscar validação. Sabe aquela pessoa que, olha, eu tomei uma decisão, mas se alguém falar alguma coisa eu já mudo. Por quê? Eu não consigo permanecer numa decisão. Então, quem cresceu sobre esse extremo de controle, regra, rigidez, vai ter pavor de errar. E se eu errar? Quando eu errava lá em casa, quando eu não fazia o que era certo, quando eu violava qualquer norma, regra ou conduta da minha casa, o que aconteceria? O que aconteceria comigo se eu, em algum momento, violasse alguma norma da minha casa? Não estou dizendo aqui aquelas coisas que a gente tem de desrespeito com os pais. Mas aquilo que muitas vezes faz parte do processo de desenvolvimento e que esses pais muitas vezes não conseguem lidar. Porque nem compreende que é um processo de individuação que a criança está tendo e às vezes o pai e a mãe acham aquilo como uma afronta, né? Mas é um processo de individuação. Mas aí esse pai e essa mãe também não tem o seu processo de individuação, então você imagina o que vira, né? Um monte de criança ali dentro de casa. Então essa pessoa que cresceu nesse ambiente castrador, materno, paterno, não importa. E aí tem uma coisa muito interessante. Se eu cresci num ambiente onde o pai era o castrador e a mãe ali às vezes era permissiva porque ela também não me defendia, não me protegia, eu vou ter ali uma ambiguidade dentro de mim, né? Eu vou ter um problema ali com a castração, com o rígido, mas também eu vou ter um problema com aquela que não me protegeu. Você não me protegeu, você não cuidou de mim, você não interviu ali naquela dinâmica. Então sentem também, estas pessoas, elas sentem um grande pavor de errar, pode desenvolver um perfeccionismo, sabe, um perfeccionismo, e dependem de validação constante. É aquela pessoa que precisa de validação, ela precisa de validação. Então, quando às vezes a pessoa ela diz assim, eu sinto que muitas vezes eu não tenho permissão para fazer tal coisa, parece que falta uma permissão. Se examinar um pouquinho, talvez tenha vindo de pais castradores e ela não tem essa permissão para errar, essa permissão para chorar, essa permissão para expressar o que sente, essa permissão para sonhar, essa permissão mesmo. Uma criança fala para o pai, eu quero ser astronauta. Que astronauta? Você tem medo de tudo? Você é medroso? Você é bicho do mato? Então, o pai e a mãe, muitas vezes, castram de uma forma tão passiva. Não, às vezes, agressiva, como aqui no nosso texto. Esta pessoa ela vai ter dificuldade, como eu já falei aqui, de expressar emoções, sentimentos e desejos. Então, você pergunta para a pessoa assim, o que você gosta? Não sei. Você tem sonho? Nem sonho mais. Sonha para quê? Não vai acontecer? Percebe? Então, muitas vezes, eu tenho que examinar que eu posso ter crescido num ambiente, e aí cada um de nós temos que observar, de pais castradores. Ontem conversava com alguém e a pessoa dizia da grande dificuldade. E quando ela falou alguma coisa que ela tanto queria, quando ela disse assim, eu consegui tal coisa, mas ela não falou assim com alegria quando a gente consegue, sabe, realizar alguma coisa, e a gente fica feliz. Ela disse, olha, eu consegui tal coisa e tal. E aí eu perguntei, mas como você está se sentindo diante disso? Ela disse, eu consegui. Mas cadê a alegria? Porque veio de uma esfera de castração, veio de uma esfera pesada, até mesmo de relacionamento, não só dentro de casa, mas também fora. Então ela não podia celebrar as conquistas, porque muitas vezes, por ser assim animada, ela celebrava, né, em brincadeiras e tal, e aí ela era o quê? Ela escutava, como ela dizia, eu escutava assim, cala a boca, para de fazer vergonha. Então hoje ela não celebra a conquista, como eu perguntei a ela, mas olha que interessante, você queria tanto isso, agora você conseguiu. Parece aquela pessoa que fala assim, olha, você ganhou na Mega Sena. Legal. O que você vai fazer com o dinheiro? Sei lá. Então não tem uma expressão, porque muitos
às vezes, não pode expressar os seus sentimentos. E aí, qual é a grande questão, caríssimos? Nós revivemos isso em muitos elementos da vida atual. Você pode reviver isso lá no seu casamento, você pode reviver isso lá nas suas amizades, você pode reviver isso no grupo religioso, você pode reviver isso no grupo da sociedade, quando você vai expressar alguma coisa e os amigos ou qualquer grupo, qualquer pessoa de qualquer grupo fala para você: olha, está sentindo isso? Está sofrendo isso? Mas não é para tanto. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo outro. Percebe que a gente, muitas vezes, vai viver aquilo que dentro da dinâmica do trauma chama de trauma vicariante. Ou seja, a gente, em volta de nós, cada grupo que a gente pertence, pode funcionar como um espelho para a dor que existe dentro de mim. Você consegue expressar seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos e falar? Não é para sair contando para os outros, não é pôr no store, mas eu consigo falar dos meus sonhos para mim mesmo. Eu consigo sonhar, eu consigo ter desejo. Ontem alguém dizia para mim assim: eu estou com vontade de fazer um negócio hoje. Eu falei: o que você está com vontade de fazer? Assistir um filme, comer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola. Bora, vai tomar uma Coca-Cola, vai comer uma pipoquinha, vai assistir uma comédia, vai dar risada. E olha que interessante aqui um ponto que eu marquei, que quem tem essa dinâmica de castração, vocês que são terapeutas, vocês que conhecem pessoas que vivem o quê? Relacionamento, o que fala hoje? Tóxico, né? Relacionamento tóxico. Relacionamento baseado em uma submissão, não aquela palavra, a palavra correta da submissão, mas essa deturpação da submissão. Alguns se tornam extremamente submissos, permissivos, para evitar conflito, enquanto os outros se rebelam e desenvolvem, né? Então lá no trabalho eu não vou me posicionar, eu vou por aquele lugar de submissão, quietinho, eu fico em silêncio, porque eu não quero gerar conflito. Pessoas muitas vezes que vieram de ambientes com pais, seja pai ou mãe castrador, podem ter sérios problemas com conflito. Eu quero tentar resolver as coisas com paz, e nem sempre a gente consegue resolver as coisas com paz. Nem sempre essa passividade ela é a solução, porque vai gerar conflito. Qualquer decisão que a gente toma, qualquer postura que a gente toma, vai gerar um tipo de conflito. Veja, Jung traz uma frase para nós dentro desse contexto da castração materna e paterna. A pior prisão, né, e de fato é a pior prisão, é aquela que você não veio, o convite hoje do nosso café para que você comece a observar essa prisão, mas que a gente carrega dentro de nós. Que prisão? A prisão de não poder ser você. A prisão de não poder expressar aquilo que você mais é. Aí se forma a sombra. O que é a sombra? Modelo junguiana, no mais profundo. É quando eu pego aquela parte que não pode existir e eu jogo lá no calabouço. Não pode existir. Então eu tinha um sonho, eu queria algo, eu queria expressar, eu era comunicativo. Quantos de vocês eram comunicativo, expressivo como criança e hoje se tornaram adultos com medo de falar, com medo de se expressar, medo do julgamento? Você vai ver que tem ali uma castração. Você vai ver que tem uma castração no sentido assim: isso não é para você, você vai passar vergonha. Não faz eu passar vergonha. Lembra do mercado ontem que eu contava a historinha? Não faz eu passar vergonha. Não tem mãe que fala assim: ai, mas você está fazendo passar vergonha, misericórdia, nunca mais eu te trago aqui. O que acontece? Eu estou internalizando culpa, de ontem, né? A culpa, e eu estou criando em mim padrões de não poder me expressar. Hoje, quantos de vocês aí, meus colegas, né, que estão aí no trabalho, querem se expor? Eu não estou falando de exposição de live, não, porque isso aqui é muito mais simples de fazer. Mas a exposição daquilo que de fato você acredita, daquilo que você é, se expor, se aparecer em evidência, mas o quanto isso assusta. Dá até frio na barriga de pensar, né? Que eu vou ser visto. E se eu vou ser visto, eu vou me permitir ser visto com tudo que eu sou, com tudo que eu falo. E percebe? O quanto isso é assustador. O cancelamento hoje, que é muito comum, né? Ah, eu fui cancelado. O cancelamento hoje é a manifestação dessa castração. Por quê? Porque se qualquer coisa que eu faço, alguém não gosta, e está tudo bem as pessoas não gostarem,
Ah, eu cancelo você. É uma castração, que você não pode ser o politicamente correto, né, que se fala hoje. Não pode falar certas coisas porque é o cancelamento. E aí a gente vai para aquele mundo. Que mundo? Das sombras, aonde eu jogo tudo aquilo que é meu. E aqui tem um fator muito interessante. Muitas ansiedades, muitos padrões de ansiedade, é essa sombra se manifestando, aonde aquilo que eu gostaria de fazer. Ontem eu falei isso para essa jovem. Falei, essa ansiedade que você está sentindo, literalmente, não é somente a dinâmica do hábito. É porque eu peguei aquela parte extrovertida minha, eu peguei aquela parte, a ânsia da vida, e fiz o quê? Joguei ela naquele quarto escuro. Que ela disse, tem duas partes dentro de mim. Tem uma que quer viver e a outra que quer ficar deitadinha. Claro. Por que ficar deitado? Porque se eu vier aqui e aparecer, se eu fizer o que eu quero, o meu cérebro, o meu corpo vai reconhecer como ameaça. Como era lá atrás, ameaça para o castrador, quando eu manifestava. Percebe? Tá fazendo sentido para vocês, hein, meu povo? Esse aqui, então, as dinâmicas dos pais castradores. E agora? Agora, nós vamos para os pais ausentes. Emocionalmente ou fisicamente, tá? Porque às vezes os pais estão lá, presentes, mas eles estão no mundo da lua. Quantos pais hoje, dá uma voltinha aí, você vai ver. Quantos pais hoje, tá com a criança aqui no chão, mas está no seu celular? Muitas vezes não está fazendo interação. Ah, então quer dizer que a mãe e o pai têm que ficar 24 horas ali interagindo com a criança? Não. Mas prestamos atenção no seguinte. Esta criança ela está num processo de individuação. Ela passou durante 9 meses se formando como uma com a mãe. Agora está lidando com o processo de separação. Esse processo ele é desafiador. Vai depender muito de como os pais lidam com isso. E eu estou ali, às vezes a criança está chamando a mãe. O que a mãe está fazendo? O pai, o que o pai está fazendo? E aí, qual é a melhor maneira de resolver isso? Dá uma telinha para a criança pequena, para ela ficar quietinha lá. Como já dizia um professor meu, a tela muitas vezes é chupeta para os pais, porque a criança daí não perturba, né? Fica lá quietinha. Então, os pais ausentes, fisicamente ou emocionalmente, e aqui não importa a justificativa. Como assim? Ah, meus pais eram ausentes porque eles trabalhavam demais. Eu entendo que eles precisavam trabalhar demais. Eu entendo que pelas circunstâncias da vida, eles tinham que trabalhar. Tinham que trazer o sustento. Mas o que eles faziam quando voltavam para casa? Eles voltavam e tinham aquela qualidade de retorno, ou quando voltavam estavam ocupados com outras coisas? Eu, enquanto criança, estou aprendendo o desamparo. Aqui é o desamparo aprendido. Eu estou aprendendo a estar sozinho. Eu estou aprendendo que... Porque tem gente que não gosta de trabalhar, né? Ele fala, não quer trabalhar porque... Não, porque o trabalho me roubou pai e mãe. É igual aqueles pais que ficam, né, morrem dentro da igreja. Sabe aqueles pais que ficam de segunda a domingo na igreja? Se tem evento de igreja, vai, aqueles eventos. E aí a criança cresce e a pessoa, mas a criança não quer ir para a igreja. Mas claro, a igreja de Deus roubou os pais, porque não interage com a criança mais. Né? O pai está lá, a mãe está lá se arrumando. Vamos para o shopping, mãe? Não, nós vamos para a igreja. Ou seja, então a criança vai crescendo que, poxa, mas eu não tenho pai, não tenho mãe. O trabalho roubou isso, roubou aquilo, roubou todos os excessos, percebe? Todos os excessos. Veja, a criança que cresce num ambiente onde os pais são ausentes fisicamente e também emocionalmente, vão ter dinâmicas no acolhimento, na segurança e no suporte. Ontem, informalmente, conversava com uma pessoa e ela dizia, eu estou cansado, eu estou muito cansado. Sabe o que eu mais queria hoje? Deitar no colo da minha mãe e chorar. E aí ela disse, eu não posso fazer mais isso, porque a mamãe faleceu, eu estou me sentindo totalmente sozinha, estou me sentindo totalmente abandonada. Olha, mas né? A mãe morreu, eu sou um adulto. A criança lá dentro, essa parte dentro de nós, essa parte afetiva, ela sempre grita. Ela sempre chora. Então a pessoa que berra, que grita, né?
ela quer um colo. Está expressando aquela raiva, ninguém me ama, ninguém me quer. Por isso que o afeto, o colo. Você consegue expressar afeto? Você consegue abraçar? Você consegue acolher aquela pessoa? Às vezes só acolher. Vocês mulheres, né? Muitas vezes ali na dinâmica do masculino, às vezes o masculino não vai falar certas coisas, né? Porque o homem tem aquela questão muito mais interna, às vezes não quer verbalizar. Às vezes a mulher está ali, né? Fala bem o que está acontecendo. Ah, ele não fala nada. Chega lá, dá um abraço nele. Só um abraço. Um beijinho na testa. Precisar, eu estou aqui. Olha, disse assim para a pessoa: conta comigo. Respeitei a dor. Mas o que geralmente a gente faz? Qual a consequência na vida adulta? Olha que bonito. Vê se vocês têm esses sintomas aí, né? Quem fala tudo é gula. É corrupção da alma, gula. Primeiro, dificuldade em confiar e se vincular. Então, essa criança que cresce nesse ambiente, de pais ausentes fisicamente ou emocionalmente, pode ter medo de se abrir emocionalmente ou criar relações profundas pelo medo da separação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar um mecanismo de defesa para evitar a dor do abandono. E esse mecanismo de defesa pode ser, as senhoras mulheres aí no relacionamento, o famoso dedo podre, vou arrumando pessoas indisponíveis que não querem ficar para reviver essa história, ou muitas vezes eu vou repelindo, né? Por quê? Eu vou repelindo com muita coisa porque eu estou no mecanismo de defesa para não viver aquilo que é minha dor. O segundo ponto, necessidade de provar o valor a todo momento. Então eu preciso provar a minha importância, o meu valor a todo momento. Eu preciso toda hora provar o quanto eu sou bom. Então veja, se a pessoa, a criança, não recebeu ali essa atenção, esse cuidado, ela vai buscar validação. Ela vai precisar buscar a validação a todo momento. Sabe aquela pessoa que você vai visitar assim na casa dela, assim, e ela faz lá um café, faz um bolinho, faz uma comidinha, faz, mas ele ficou muito bom, não? Hoje eu não acertei a mão. Aí você fala, não, tá maravilhoso, tá lindo, tá gostoso, tá saboroso. Não, hoje não ficou legal. Ela tá buscando uma validação. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já falaram isso também? Mas sabe, fui fazer isso aqui, não tá muito legal, não. Pra pessoa falar assim, não, tava assim, tá ótimo, tá tudo bem, tá perfeito. É uma validação. Outro movimento, outro sintoma dessa dinâmica dos pais ausentes é o medo profundo do abandono e uma carência extrema. É uma carência extrema. E aonde ela vai manifestar isso? Na vida amorosa. Então ela vai ter aqueles relacionamentos instáveis, né? Que aí ela quer e não quer, sabe? É aquele relacionamento que a pessoa ela vai com força. Isso acontece muito mais com o feminino do que o masculino, né? Então a mulher ela vai com aquele movimento assim: não preciso de você, mas quero você. Eu dou conta, mas eu preciso. Aí aquela briga, sabe aquela briga? Ele não faz nada, mas quando ele faz também não quero. Porque é uma guerra interna aqui, né? É uma guerra, é um choro, é um medo terrível aqui dentro. Porque eu não posso confiar. Porque se eu confiar, e se eu descansar? É por isso que muitas mulheres não conseguem descansar nos homens. Até porque também tem muito homem que não está lá disponível. E aí olha que interessante. Aí eu vou lá para um casamento com um homem ou com uma mulher totalmente indisponível. Aquilo me convida ao quê? E aí é um convite para nós e para vocês que lidam no desenvolvimento. É quando a pessoa chega e fala, eu vivo um relacionamento tóxico. Claro, existe ali a toxicidade do relacionamento. Mas o convite é, o que esse tóxico me convida a olhar da minha história que fez eu encontrar esse tipo de relacionamento? Eu só busquei aquilo que eu reconheço. Eu só busquei aquilo porque aquilo existe dentro de mim. Isso quer dizer que a pessoa é culpada por isso? Não. É uma busca inconsciente. Eu busquei reviver uma história. Por que ela não encontrou alguém que cuida, que ama, que protege? Por que ela encontrou esse tipo de relacionamento? É coincidência? Não. Existe um mover interno das dores emocionais que faz com que a gente escolha a profissão, escolha o parceiro. Percebe? Outro ponto. Tendência ao isolamento ou aquilo que é tão profundo que é a dependência emocional.
E não é uma dependência assim, não, ai, me ajuda tal coisa. Não, é uma dependência onde eu sou um parasita praticamente. Eu não existo sem o outro. Eu vivo a partir do outro. Então alguns evitam esses vínculos profundos. Então, veja, cada dinâmica dessa, ela vai ter um efeito. Não vai ser o mesmo para todo mundo. Então eu tenho que observar o que esses pais ausentes, essa relação, desenvolveu em mim. Pode ter desenvolvido uma proatividade, sou um pé de boi para um monte de coisa. Eu sou proativo porque eu tive pais ausentes, então eu tive que fazer, eu tive que desenvolver. Por um lado isso é bom, que eu desenvolvi uma proatividade, então eu vou lá e faço. Mas em contrapartida, nessa proatividade eu posso muitas vezes, dentro de mim, não preciso de ninguém. Qual é uma das frases que pode estar interligada nisso aí? Quer bem feito? Faça você mesmo. Quer bem feito? Faça você mesmo. Percebe? Aquilo que nos falta na infância, essa aqui é uma frase do nosso querido Hellinger, aquilo que nos falta da infância. Então, o que lhe faltou lá atrás? O que faltou? Buscamos desesperadamente na vida adulta, às vezes em lugares, em relacionamentos inadequados. E a gente cresceu. Não, mas hoje eu entendo que aquilo foi bom, me formou quem eu sou uma pessoa... Veja que eu preciso olhar para essa parte infantil em mim e perceber o que faltou. Ah, faltou atenção, minha mãe não sentava comigo, meu pai não sentava comigo, ele estava sendo ocupado para lá e para cá. Como se manifesta hoje na minha vida? Eu também corro para lá e para cá, eu também não dou atenção, e aí muitas vezes eu não dou atenção para mim, para as minhas necessidades. Eu estou cansado, mas eu não posso descansar. Eu estou triste, mas não posso expressar. Porque, a vida continua. A gente tem que seguir a vida. E o outro elemento, pais permissivos. Como é que vocês estão aí comigo? Vocês estão bom aí? Como é que vocês estão? Estão percebendo os pontos aí com vocês? Estão dando uma viajada aí dentro da infância? O que vocês estão percebendo aí nesse primeiro momento? Os pais permissivos. Aqueles pais que falam assim para os filhos, o que é um pai permissivo? Criança, o que te fizer feliz, tá tudo bem. Mãe, eu quero fazer outra coisa, o que te fazer feliz tá ótimo. Sabe aquele pai, aquela mãe que deixa, não dá limites, deixa criança, Ele é permissivo. E essa permissão parece uma coisa boa. Claro, se eu vim de um pai castrador, muitas vezes eu vou manifestar esta permissão. Porque eu não quero passar o que eu passei. Eu não quero viver o que eu vivi lá com o pai e com a mãe. Então, muitas vezes, filho de um pai castrador pode se tornar um pai permissivo. Às vezes, um filho de um pai permissivo, de uma mãe permissiva ou ausente, pode virar um pai controlador. Percebe? Pais excessivamente permissivos. E aí vocês, quem tem dificuldade de dizer não aí, tem dificuldade de dizer não, você está numa esfera da permissividade. Ah, mas a pessoa fez aquilo comigo, por que você não disse não? O que te impediu de dizer não? E é interessante, quando alguém fala assim, eu tenho dificuldade de dizer não. A gente não tem dificuldade de dizer não. No sentido geral, a gente tem dificuldade de dizer não para certas pessoas, em certos momentos. É lá que a gente tem que investigar. Esses pais que não dizem não, criam um ambiente sem regras ou fazem tudo pelos filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe que o filho está com 20, 40 anos, 30 anos e trata um adulto como se fosse uma criança que não tivesse capacidade de lidar com a própria vida? Eu acho interessante, às vezes, vem pai, vem mãe e fala, olha, eu quero marcar para meu filho, eu quero marcar para minha filha. Ele precisa de terapia. Você pergunta assim, quantos anos tem a criança? 25, 30. E ele, o que acha disso? Eu não falei com ele ainda. Oh, meu Deus, que falta de respeito é essa? São pais permissivos. Que não deixa o filho crescer, não deixa o filho lidar com as consequências, percebe? São pais permissivos. E aí por que permite isso? Porque está ligado à própria autoimagem. Então veja, essa permissão, não a permissão, essa permissividade vai gerar uma dificuldade de autonomia na criança. Então essa criança que fica nessa dinâmica, que os pais muitas vezes fazem tudo por ela,
Sabe, terminar a conversa de gago, que gago não gosta, né? Que você termina a conversa, ele está falando assim, isso, aí irrita gago, sabia disso, né? Às vezes o pai e a mãe faz isso com a criança. E aí eu estou dizendo o quê? Você não tem autonomia. Olha que consequência que vai ter. Essas crianças que crescem nesse ambiente de permissividade, porque permissividade não digo não, você pode ter tudo. A criança abre a boca, tá bom, tá aqui, ai meu Deus do céu, fica quieto. Estou dizendo para essa criança, pronto, você domina. Quantas casas, principalmente nos tempos atuais, tá? Quantas casas hoje, quem manda, quem dita as regras são os filhos. Não mais os pais, são os filhos. Essa criança está crescendo sem regras. Essa criança que vai no mundo, acho que o mundo deve obedecer ela. Ela vai para a empresa tem norma, trabalho tem norma, relacionamento tem norma, tudo tem norma. Ela não se permite, ela vai confrontar. Lá em casa eu podia fazer tudo, por que na empresa tem que ser do seu jeito? Vai confrontar a chefia. O Brasil praticamente é um país que vive essa dinâmica. Se você dá uma olhadinha, o jeitinho brasileiro que o brasileiro dá, né, das corrupções da alma, vamos burlar as coisas, vamos dar um jeitinho, é a permissividade. É por isso também, olha que interessante como isso é profundo, é por isso que o sistema carcerário no Brasil não funciona. Por quê? Porque tem benefício. Não fala assim, o crime compensa? Existe benefício. A pessoa comete um crime, ela não paga pelo crime, ela tem benefício. Eu mato o pai e a mãe, depois saio no dia do pai e da mãe. Olha que maravilha. Eu mato um filho, depois saio no dia das crianças. Que coisa mais bela do mundo. Não tem esse movimento. Isso é para tratar também como animal as pessoas? Claro que não. Mas percebe que não há uma reparação? Não há uma regra, não há uma norma. E quando não tem isso, o que acontece? Faz mais crime, comete mais. Por quê? Aí vem o movimento da alma. A alma precisa reparar algo. Uma criança precisa de limite, porque limite é cuidado. Limite é, eu estou preocupado com você. Você não vai fazer isso porque eu estou protegendo você. Então, uma criança que cresce num ambiente de permissividade, ela cresce sem alguém protegendo ela. Aí essa criança, ela acha que pode tudo. É aquele adulto, eu posso tudo. Pode nada, meu filho, pode nada. A vida tem regras. E essa pessoa vai ter dificuldade de se submeter às regras. Vou casar, não me submeto às regras do casamento. Porque cada relação tem as suas regras por funcionamento. Vou para um trabalho, se não for do meu jeito, faço guerra. Percebe? Então ela vai ter dificuldade de tolerância e baixa tolerância à frustração. Qualquer coisa ela se irrita. Ela se irrita por quê? Porque tudo dava certo na vida dela. Tudo que ela queria conseguia. Agora não consegue mais. Reconhece isso em algum lugar? Reconhece isso no cliente de vocês? Reconhece isso em muitas relações? Outro ponto, dificuldade em assumir responsabilidade. Como sempre tiveram tudo de mão beijada, facilitado, pode ter dificuldades de manter compromissos e concluir projetos. Tudo vinha com facilidade para mim, não fazia muito esforço. Agora que tem esforço, eu travo. Aí eu vou trocando. Eu começo, como dizer, começo igual criança. Eu começo e paro, eu vou no mais gostoso. Porque tudo foi fácil. Não precisa ser pesado. Percebe? Mas eu tenho que começar a observar essa dinâmica. Falta de autodisciplina. Não desenvolve hábitos, como a gente já falou, de seguir normas, regras e condutas. Eu vim dessa dinâmica permissiva, de poder fazer um monte de coisa, o quanto é difícil, muitas vezes, seguir certas coisas. Por quê? Eu cresci num ambiente que eu podia fazer tudo. Olha que maravilha. Qual que era a frase que eu escutava? Se te faz feliz, faz o que você quiser. Olha que maravilha. Relações baseadas em expectativas irreais. Já falei aqui, Pode esperar que o mundo trate com privilégios, gerando decepções constantes. Eu fui lá na empresa, sabe? Eu fui lá no relacionamento, olha, aconteceu tal coisa. E aí entra aquilo que eu já disse para vocês algumas vezes. A gente tem que tomar um cuidado com a normativa de palavras desencaixada de contexto. Hoje é muito comum na terapia a gente escutar lá, chega uma mulher e fala, eu vivo um relacionamento tóxico porque meu marido falou tal coisa. Isso não é toxicidade, é você não submete a certas normas do casamento.
Meu marido falou para não estar lá com aquela amiga. Sim, sabe aquela amiga, né? Aquela amiga que é frustrada no relacionamento, aquela amiga que vai dar mau conselho, e aquela amiga que vive contexto que casal não deveria viver. E o marido fala, não quero que você fique com essa companhia. É tóxico. É uma pessoa que tem dificuldade de lidar com regras. Aí junto com essa galera também que não gosta muito de norma, regra e conduta, tem ali expectativas irreais. E a gente tem expectativa irreal. Claro que a gente tem. Por isso que a gente se frustra. A gente se decepciona. Ah, quem nunca se decepcionou? Misericórdia, né? Ontem estava mexendo aqui no... Olha como é que... É uma coisa doida, né? Eu estava mexendo ontem aqui numas coisas minhas e achei lá um álbum de fotografia. Gente, álbum de fotografia. Você tem álbum de fotografia? Você me vê fotografia? Olha, coisa antiga, né? Fotografia. E vi numa das fotografias minha do passado, lá de 1900 azeitona, eu vi um papelzinho de bala. Gente, agora, ó, quem tem mais de 40 vai lembrar. Sabe aquelas balas Frigels? Aquela balinha que tinha aquelas mensaginhas assim? Aí tinha ali a mensaginha da bala, né? A frasinha. Tô gostando de você. Misericórdia. Olha lá do passado. Olha quanto tempo, né? Tava lá na fotografia, aquele papelzinho. Decepção do primeiro amor, né? O primeiro amor. A gente tem expectativa irreal, né? Porque aqui não é expectativa, é idealização, não é real. Pode se tornar, mas a maioria das vezes não é. Dificuldade, essa pessoa no lar permissivo, ela vai ter dificuldade de lidar com o não dos outros. Faz isso pra mim, não. A pessoa se irrita, a pessoa fica chateada, a pessoa... Por quê? Porque ela vai ligar rejeição, ela vai ligar abandono, negligência, porque meus pais faziam tudo por mim. Meus pais faziam tudo. Tem uma historinha que eu conto muito, de um casal jovem. Eles casaram, lua de mel, aquelas coisas maravilhosas. Ele veio de uma família, ela de outra, e casaram. Terceiro mês de casamento, praticamente terceiro mês de casamento, estavam os dois na minha frente para tratar uma questão de casamento. Como já disse, os casos que eu conto aqui eu tenho permissão para contar. Eles estavam ali por quê? Olha o que aconteceu. Ele veio de uma família onde mamãe, linda mamãe, maravilhosa mamãe, fazia comidinha, colocava na mesa e servia os filhinhos. Colocava no prato até pro pai, até pro marido. E depois as crianças ali, né, os adultos, as crianças, até como jovem, eles comiam, levantava, a mamãe pegava a loucinha a lavar. Então eles sentavam, comidinha estava no prato. Ela veio de um ambiente que a mãe fazia comida, deixava na panela, quem quisesse pegava lá. Percebe? Olha. E somaram, juntaram, né? Vieram da lua de mel. O primeiro estava montando a casa, então não estava tanto cozinhando, né? Não estava aquela dinâmica de cozinha. Cozinha formada, vamos começar a vida de casal. Um dia esta jovem fez a comidinha, não colocou na mesa como a mamãe, né, do amado colocava. Deixou aonde? No fogão. Ela pegou e montou o pratinho dela. E ela sentou para comer. E ele esperando o quê? Que ela montasse o pratinho dele. A questão não é aí, a questão que surgiu depois. Ele ficou ali esperando e falou, você não vai colocar o meu prato? Ela, literalmente, falou aquela frase que jamais falem para o seu parceiro, para a sua parceira. Eu não sou a sua mãe. Já começou bem o casamento, né? Eu não sou a sua mãe. O que custa você pegar no fogão? Terceiro mês começou o pé de guerra. Aí já começou o conflito. Claro, o que custava levantar e pegar no fogão e o que custava colocar ali na mesa. Isso chama falta de alinhamento no casamento. Muitos vão para o casamento sem alinhar essas coisas. Depois fica lá, meu marido é isso, minha mulher é isso, porque não alinhou nada. Não alinhou expectativa de filhos, não alinhou se quer filho, se não quer ter filho, não alinhou nada, não alinhou lazer, não alinhou nada. Depois fala, eu estou num casamento ruim. Pô, mas construiu essa porcaria ruim. Porque não tem alinhamento. Tudo que não tem alinhamento tem problema. E aí estava ali na terapia, em vez de estar na lua de mel, né? Vivendo a lua de mel, estavam ali para resolver essa questão, um fazendo guerra com o outro. Será que estava pronto para casar? Casaram com a dinâmica irreal, não casaram submetendo a dinâmica do relacionamento. O que é bom para o nosso relacionamento? Vamos decidir junto?
Tem dia que eu não vou montar a mesa não, que eu tô com pressa aqui. Vamos pegar no fogão. Aí tem dia que eu vou preparar um pratinho para você. Mas tem dia que levanta, pega lá o prato também, né? Não custa nada, não vai perder a mão. Mas não tem alinhamento, tem guerras. Isso é expectativas irreais. Baseado no quê? E aqui tem uma frase do nosso caríssimo Dr. Augusto Cury. O excesso de facilidade na infância torna a maior dificuldade na vida adulta. Então, tudo aquilo que muitas vezes eu consegui com tanta facilidade pode gerar em mim a maior dificuldade de eu construir hoje. É o inverso da minha carência, a minha competência. Percebe? Então, hoje, caríssimos, quando eu olho para o meu relacionamento com os meus pais, que tipo de pais eu tive? Ah, eu posso ter ali misturado? Pode, mas geralmente vai ter uma característica maior. Porque tudo isso vai estar dentro das pessoas, né? Tudo está dentro de nós. Permissividade, essa cólera, essa coisa meio rígida nossa, sempre tem. Aquilo que na análise transacional chama do pai crítico, o pai cuidador, né? Essa dinâmica das fases dentro de nós. É importante você perceber essa relação com o seu pai, com sua mãe, se era permissiva, se era castradora. Ah, eu fui criado só com a minha mãe, então existe uma ausência paterna. Eu fui criado com a avó, então existe uma ausência física, materna e paterna. Como isso influencia? Aí é uma descoberta. Esses elementos que eu falei aqui e muitos outros. Ah, eu fui criado somente com o pai, porque também tem esses casos, né? Então existe uma ausência física do feminino, do materno, do interno. Eu fui criado ali somente com a mãe. Então, se eu não tive ali nenhuma presença masculina ordenada, equilibrada, muitas vezes eu cresci com esse movimento interno, mas com dificuldade do externo. Então é um mapeamento que a gente tem que fazer dentro de nós. Então, primeiro ponto. O que eu preciso fazer hoje? Eu quero que você reflita nisso durante esses dias, durante hoje. Vai observando isso. Primeiro, tenho que reconhecer o impacto. O passado não fica no passado. Tem uma autora que diz que nós vamos revisitar a infância ao longo da nossa vida. Veja, ela vai dizer que a infância é um território que a gente sempre revisita. Eu sou um adulto agora. Não, filho, você sempre vai revisitar dinâmicas da tua infância. Então eu preciso primeiro perceber qual o impacto desse passado na minha vida hoje. Quais são as coisas que eu percebo na minha vida hoje atuando. Não é ir lá no passado e falar, bom, aconteceu isso. É começar a perceber. Hoje, essa dificuldade me convida a olhar para onde? Então eu tive um pai permissivo, uma mãe permissiva, um pai e uma mãe castradora, um pai e uma mãe ausente fisicamente e emocionalmente. Como isso impacta dentro de mim? A partir disso eu vou construindo o quê? Novas referências. Porque talvez o meu pai ou a minha mãe não vão ser referências de alguma coisa dentro de mim. Talvez eu vou olhar para eles, eles não vão ser referência de relacionamento, porque eles tiveram um péssimo relacionamento. Mas eu vou tendo o quê? Outras referências. Ah, na minha família todo mundo lascou no casamento, mas não tem ninguém hoje que eu tenha uma referência como casamento. Ah, na minha família só tinha gente frustrado financeiramente, mas não tem ninguém que eu tenha uma referência de conquista, de realização. Olha como isso é importante para nós. Por isso que muitas vezes nós devemos tomar cuidado com as nossas relações. Às vezes nós ficamos em relacionamentos que reforçam as dores que nós vivenciamos. Por isso que essa transição, este crescer, é deixar pessoas, deixar ambientes, não é abandonar, não é rejeitar, não é excluir, mas a gente vai deixando. A gente vai deixando ambientes, deixando lugares, deixando relacionamentos que muitas vezes reforçam em nós as nossas dores emocionais. Então, que pai e mãe que você teve aí? Permissivo? Você teve ali um pai ou uma mãe ausentes, às vezes pela doença, pela morte. Às vezes não é porque foi embora ou foram displicentes. Às vezes a doença, às vezes a morte gerou o quê? Um pai ou uma mãe indisponível. Uma mãe com muitos filhos. Imagina aquela mãe que tem lá um monte de filho. Ela vai acabando sendo ausente de alguma forma, porque tem um monte de coisa para fazer. Fala com eu aí, como é que vocês estão? Vocês estão tudo quietinho hoje aí.
Estão escrevendo, né? Estou vendo que vocês estão escrevendo aí. Por isso que nós, adultos hoje, precisamos devagarzinho, todos os dias, ir reconhecendo em cada reação nossa elementos do passado. Cada relação nossa hoje, cada reação, tá? Cada reação. Então vamos lá, resumindo o nosso bate-papo de hoje. A dinâmica da relação com pais castradores, permissivos, ausentes emocionalmente e fisicamente, vai gerar consequências no nosso jeito de agir, pensar, reagir, escolher e decidir. E manter. Precisamos reconhecer, primeiramente, qual foi a nossa dinâmica de relacionamento. Com quem eu me relacionei? Eu me relacionei com pais permissivos, eu me relacionei com pais castradores, eu me relacionei com pais ausentes. E não importa esse tipo de ausência. Não importa. Porque no desenvolvimento da criança, não importa se o pai trabalhava, se a mãe tinha ocupação, o que a criança vai determinando dentro dela, ela vai gerindo dentro dela, é o desamparo aprendido. Então, ao olhar para isso, sem justificativa, mas eu entendo hoje que meu pai trabalhava fora, que a minha mãe separou porque estava conflito no relacionamento, eu entendo que minha mãe estava doente, né, então ela não podia cuidar de mim. Ok. Entretanto, eu cresci num ambiente com a ausência física e emocional. Eu cresci com pais castradores que não me deixavam fazer nada. Não faz barulho para não atrapalhar o pai. São dinâmicas de castração. Isso vai gerar impacto na vida pessoal, profissional. Certo, meus pequenos gafanhotos? Então vamos olhar para a nossa relação, porque assim a gente começa a perceber que eu não sou mais criança, mas eu vou entendendo por que eu reajo como criança. Eu reajo como criança porque tem gatilhos, tem dores dentro de mim que me convida a olhar para a minha relação materna e paterna, aonde tem dores que eu preciso chorar, ressignificar, soltar, para assim eu possa ter posturas mais adultecidas, mas sem reprimir ou subjugar esta parte afetiva dentro de nós. Adultos que não têm esta parte infantil organizada são pessoas amargas, são pessoas infelizes, são pessoas que não conseguem se divertir, são pessoas que não conseguem ter lazer. Elas estão sempre no processo de máquina, da produção. Elas não conseguem ter alegria. O semblante mostra, não tem alegria, porque tem dor, porque não teve essa relação. Observe a sua relação. Observe os seus movimentos aí, para que você possa... Hoje ninguém quis falar comigo, hein? Aline, marca uma terapia. Ninguém quis falar comigo. Hoje estão todo mundo quietinho aqui. Eu vou lá marcar terapia. Estou me sentindo rejeitado. Caríssimos, beijo no coração de vocês. Bom sábado. Agora saindo daqui eu vou para o atendimento do Resiliência. Falando nisso, as inscrições estão abertas para o Resiliência. Segunda-feira, nós estamos ao vivo às 7h15 para mais um movimento aqui de bate-papo. Beijo, fiquem com Deus. Bom início de semana. Tchau, tchau.